Quando terminou a entrevista de 68, houve um fato absolutamente fantástico. Não me perdoo por não ter colocado antes. Chico, em determinado momento, no seu estilo de sempre pedindo para os outros, nada para si, chegou para mim e disse assim: Saulo, você conhece a Aparecida do Fogo Selvagem? Eu digo: olha, eu lembro, Chico, ter visto essa senhora num programa da Record, parece, com a Hebe, mas não lembro bem do que se trata. Ele disse: olha, é o Fogo Selvagem, faz esse tipo de trabalho, a Aparecida é uma grande trabalhadora, uma grande companheira, uma abnegada, cuida sozinha daqueles doentes, está sofrendo uma campanha muito violenta contra o trabalho dela, e eu queria te pedir um favor, você não podia ir lá dar uma ajudinha, palavra de Chico Xavier, uma ajudinha Aparecida? Depois de eu saber os detalhes, em segredo, sem nenhuma informação prévia a dona Aparecida ou qualquer pessoa, eu gravei com o Chico no dia 2 de maio, no dia 3, que era dia até de festa na cidade, a festa do Zebu, eu deixei a festa para depois e fui ao hospital antigo, o Hospital do Fogo Selvagem, que nada mais era do que um prédio caindo em ruínas, que já havia sido há muitos anos no hospital, abandonada, chão de terra batida, 107 doentes internados, dona Aparecida sozinha, cuidando sozinha, e os doentes, enfim, estavam à míngua de tudo. O Lar da Caridade é um hospital instalado aqui no Alto da Abadia, aqui em Uberaba, e ele cuida do tratamento de doentes do pênfigo foliáceo, que popularmente se chama o fogo selvagem. Dona Aparecida Conceição Ferreira está com 79 anos de idade, há 37 conduz com seu pulso, vontade, amor e serenidade este trabalho. Mas ele teve também a influência na Dona Aparecida do Chico Xavier, o seu conselheiro de sempre, e até onde ele teve influência neste nosso Hospital do Fogo Selvagem. Ora, Saulo, se não for o Chico, esse hospital já tinha acabado. O Chico me colocou os seus amigos para ajudar na campanha, na alimentação, no remédio. Então o Chico é o Deus dessa casa. Sem ele, essa casa não existiria. Eu comparo o Chico. Quando o Chico fala que vem aqui em casa, eu comparo que Jesus está chegando na minha casa, de tanta alegria, de tanta satisfação que eu tenho sobre o Chico. Faltava remédio, faltava tudo, só não faltava o amor de Dona Aparecida Conceição Ferreira. Eu vi aquele quadro, arrisquei a minha profissão, sabendo que eu estava em Minas e que tinha só 3 anos que eu tinha saído da cadeia, portanto eu era caçado pelo presidente Castelo Branco, eu era um profissional de imprensa muito marcado pelos militares, entretanto eu não resisti, fiz aquela reportagem, mostrei a crueldade de tudo, foi uma das reportagens mais tristes, mais chocantes que a televisão já mostrou. Doentes chorando, doentes sendo lavados por Dona Aparecida, doentes em tratamento em fase terminal, é uma ferida no corpo inteiro, o fogo selvagem, enfim, uma coisa assim assombrosa. E eu comecei a minha reportagem, registro as primeiras palavras que usei, que está na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, com o acervo da Tupi, essa reportagem. Eu digo, a minha reportagem de hoje, aqui na TV Tupi, no Diário São Paulo da TV, é um soco na cara da autoridade mineira e do Brasil. Doentes morrendo à míngua de tudo, e até de remédios, que só tem o amor de Dona Aparecida Conceição Ferreira. E aí fiz a reportagem, que termina com um momento emocionante, quando entrevisto o menino Ronaldinho, com a doença muito em estado terminal, com apenas 12 anos de idade, que eu digo a ele: Ronaldinho, o que você gostaria de pedir? E ele, então, chorando, diz: remédio, pelo amor de Deus. É realmente chocante. E com essa reportagem, ao contrário do que muitos esperavam, eu esperava ser preso, esperava ser processado pelos militares, iriam entender que era uma provocação, um desafio ao movimento revolucionário. O impacto foi de tal ordem que durante a madrugada inteira, o Brasil inteiro, precariamente o nosso serviço de telefonia estava instalado no Brasil, congestionaram os telefones da Tupi do bairro do Sumaré, pessoas normalmente chorando no microfone. Todos os telefones da casa foram usados até da diretoria.
durante a noite e madrugada. Pessoas chorando, querendo ajudar o Hospital do Fogo Selvagem. E aquela ajudinha que Chico Xavier pediu no dia 2 de maio, resultou que no dia 16 de junho de 1968, eu cheguei em Uberaba com a caravana da Tupi, com 30 caminhões carregados de doações. Remédio, televisores, camas, todo tipo de material necessário, muita comida, muitas doações dos exportadores de café de São Paulo. Foi montado 2 laboratórios de odontologia dentro desse hospital, a primeira escola brasileira dentro de um hospital, porque aquelas crianças não podiam estudar por conta da aparência e do mau cheiro em nenhuma escola em Uberaba. Nós passamos a ter a primeira escola dentro de um hospital no Brasil. Alguns daqueles meninos hoje são doutores formados, de quando em vez eu entrevisto eles. Um deles, Tonzinho, está aqui bem pertinho na cidade de Franca, formou-se em medicina, aquele doente de 14, 15 anos de idade, e hoje tem uma clínica de dermatologia na cidade de Uberlândia, de Orlando, aqui em Orlândia, e de quando em vez ia a Uberaba prestar socorro aos seus colegas. Então esta campanha foi uma campanha impressionante. Com uma semana de campanha, agora vem um lado doloroso e alegre logo de imediato, eu sou chamado pela direção e diz assim: Saulo, parabéns. Essa campanha é maravilhosa, nós já demos a nossa contribuição, já estamos ajudando muita gente, tem 2 galpões cheios de doações, vamos tomar as providências para esse material ser levado para Uberaba, mas você encerra a campanha hoje. Eu digo, como? Eu tenho tantas empresas grandes e autoridades se propondo a nos ajudar. Não, é uma ordem de serviço. Me deram uma ordem para parar a campanha. Eu, muito triste, quase chorando, aceitei, guardei a ordem e às 11h30 da noite, ao vivo no ar, portanto ninguém podia me cortar, eu joguei fora o meu emprego naquele momento, consciente do que estava fazendo. Desafiando a diretoria associada, eu digo exatamente assim: com o papel que era comunicação, chamado de comunicação interna, mandando tirar a campanha do ar, como se estivesse lendo o que estava ali de mentira, eu disse, diante da necessidade, agradeci a todos e concluí dizendo, diante da necessidade absoluta daqueles doentes para esta campanha, a direção associada determinou que eu prossiga com a campanha do Hospital do Fogo Selvagem. No dia seguinte, eu estava sendo demitido por justa causa. Quando estava aguardando no departamento de pessoal a minha ordem de demissão, chega um emissário de Uberaba com um envelope e me entrega. Está no nosso livro, a íntegra no nosso Chico. Chega um cidadão e diz assim: o Chico Xavier mandou entregar essa carta para o Saulo Gomes. Surpresa, quando abro a carta, com a letrinha de Chico, está traduzido no livro, ele diz assim: na noite de hoje, às 21h45, no dia 5 de junho de 1968, sabendo da dificuldade que o repórter Saulo Gomes está encontrando para realizar a campanha do Fogo Selvagem, nós recebemos de Emanuel uma mensagem de apoio ao trabalho do repórter Saulo Gomes. Li esse documento, me emocionei muito, choramos bastante, eu e a Edna. Ele serviu para que a direção associada repensasse a minha situação. Não fui demitido, a campanha prosseguiu. Dia 16 de junho chegamos com o resultado que acabei de falar lá em Uberaba. E o senhor Edmundo Monteiro, diretor-presidente da casa, logo depois desse documento de Chico, que ele não sabia, assinado por Emanuel, endereçado a mim, ele manda o Cassiano Gabos Mendes abrir espaço, dizendo: a campanha do Fogo Selvagem é necessária, e abre espaço para Saulo Gomes. Isso é um fato fantástico, que só Chico Xavier poderia proporcionar na vida de qualquer pessoa. Eu vou com a Edna, nós vamos à cidade, que é o final do nosso livro, do nosso Chico, vamos à cidade de Goiás Velho, terra da Cora Coralina, pessoa que Chico constantemente visitava.
Nós temos trabalhos e autógrafos de livros endereçados para o Chico, a Cora Coralina, que oportunamente nós iremos publicar num outro trabalho que a Intervidas, estou aguardando que a Intervida decida fazer. Fomos para Goiás Velho, porque nós estávamos em nosso poder com uma carta de maio de 1975, quando o Chico se desliga da Comunhão Espírita Cristã, por não concordar em receber uma propriedade da família do Ronaldo Caiado, da dona Consuelo Caiado, família tradicional e muito rica, fazendeiros de Goiás. Dona Consuelo resolveu doar uma área de 100 alqueires extremamente valorizada para Chico Xavier. E ele se negava a receber de todo jeito, mas pressionado naquela época por algumas pessoas na área sua de administração no campo espírita, inclusive na Comunhão Espírita Cristã, Chico foi para Goiás e faz uma grande surpresa a todos. Recebe o documento, é proprietário de uma terra de um valor inestimável e, surpreendentemente, surge um advogado por ele convidado e no mesmo cartório, no mesmo instante, ele faz uma escritura entregando 50% da obra para a Comunhão Espírita Cristã e 50% para a senhora Consuelo Caiado, na cidade de Goiás, a antiga capital do estado, Goiás Velho, hoje chama-se Cidade de Goiás, para que ali construísse uma instituição chamada La Fraternidade, para cuidar de crianças pobres de Goiás. Essa vontade foi manifestada por Chico. O documento de doação foi agradecido por Dom Balduino, que é um dos bispos que em 1971 assinou um documento contra nós no Pinga Fogo. Dom Tomás Balduino, lá, bispo de Goiás, assinou um documento de agradecimento a Chico, que está na íntegra nesse nosso livro. E nós começamos a trabalhar. E quando numa reunião no Centro Espírita Chico Xavier, em Goiás Velho, sugerido pela própria Edna, eu li esta carta de Chico, de maio de 1975. Ele dizia que estava entregando a obra, metade da fazenda, para a dona Consuelo Caiado, construiu lá a fraternidade. Todos se surpreenderam ao saber que 37 anos depois o sonho de Chico não havia se realizado. Horas depois dessa leitura, no encontro entre os dirigentes da Comunhão, do Centro Espírita do Centro Espírita Chico Xavier e do próprio Lar São José, que eram as irmãs dominicanas, lideradas pela presidente chamada Irmã Eliene, nós nos reunimos num restaurante da cidade e a Irmã Eliene, depois de consultar o bispo de Goiás, nos fez a grande surpresa de dizer: estou autorizada a criar o La Fraternidade. O sonho de Chico Xavier nós vamos realizar. No dia 29 de maio de 2012, esta obra foi inaugurada, mais de 300 crianças hoje são atendidas e desde a primeira diretoria, constituída através de documentação legal em cartório, a diretora-presidente do La Fraternidade é a espírita chamada Fernanda, diretora do Centro Espírita Chico Xavier. E a vice-presidente é da dominicana Irmã Eliene. Veio, na época da França, uma autorização da direção maior dos dominicanos, reconhecendo as qualidades de Chico e autorizando a criação do La Fraternidade. É a primeira vez que se conhece uma obra em que espíritas e católicos estão irmanados no mesmo ambiente de trabalho, cumprindo o mesmo dever de ajudar tantas e tantas crianças deserdadas, no caso em Goiás Velho. Vale a pena visitar o La Fraternidade em Goiás Velho, hoje cidade de Goiás, antiga capital do estado. E com esse trabalho, estou muito feliz e creio que podemos dizer que está consagrado um trabalho de respeito, de carinho, de amor e de retribuição mínima que se pôde fazer a um homem chamado Chico Xavier, que, como disse Laurete, e eu repito a frase, naquele programa anterior a esta festa, ganhou pelo amor o título de cidadão
de um maior brasileiro de todos os tempos. O La Fraternidade é uma realidade. E o repórter que continua na divulgação do trabalho de Chico Xavier sente-se honrado e feliz. Obrigado, Chico, por tanta oportunidade que você me deu na minha vida. Muito obrigado. Alguns fatos muito relevantes são registrados por mim neste livro, inclusive, do nosso Chico, e pela primeira vez em detalhes trazido ao grande público. Decorrido alguns anos, se não me engano, em 1991, o casal Nena e Francisco Galves iam inaugurar as novas dependências do Centro União, lá no Jabaquara, uma grande obra social, uma obra espírita, de grandes trabalhadores de Chico. O casal Nena e Francisco Galves, durante mais de 40 anos na sua residência do Pacaembu, hospedavam o nosso Chico Xavier. Só se hospedava na casa deles em São Paulo. Daí a ligação deles que vem desde que Chico chegou em 1959 a Uberaba. E eu fui convidado por Dona Nena e o Galves para ser o mestre de cerimônia. O Chico era o padrinho da obra. Fui para apresentar aquele trabalho. Como em São Paulo eu era vizinho de Humberto de Campos Filho, advogado, filho do grande escritor, cuja história está totalmente ligada à história de Chico Xavier e do Espiritismo, Humberto de Campos, eu, conversando com Humberto de Campos Filho, disse, olha, vou ter esse trabalho no Centro União. Humberto, já pensou, depois de quase 50 anos, se você fosse comigo, sem ninguém saber, e você ter um encontro com Chico Xavier? Ele achou uma coisa meio estranha, pediu para pensar, não sei se consultou familiares. A verdade é que no dia do evento, sem ninguém saber, fui para as dependências da Comunhão, do Centro União, e Humberto de Campos aparece em umas fotografias que foram feitas inclusive pela Edna, em que vocês veem que eu estou encostado numa parede e ao meu lado tem um cidadão. Ninguém sabia que aquele cidadão era Humberto de Campos Filho. E foi o que aconteceu uns 10 anos após a sua morte. Começaram a aparecer os livros atribuídos ao espírito do meu pai, psicografados por Chico Xavier. A família não teria pensado em nenhuma ação judicial se essas obras fossem impressas em papel de imprensa com o intuito de divulgar a doutrina. Mas elas eram vendidas em brochuras, encadernadas ou até em coleção completa com uma estante de cerejeira. E nós movemos a ação não contra o Chico, que sempre respeitamos. O que aconteceu foi que o advogado escolhido por minha mãe não queria ganhar a causa, mas sim a notoriedade. Entrou com uma ação cível na qual pedia ao juiz que intimasse o espírito de meu pai a vir depor em juízo. O resultado foi aquilo que se viu. Mais alguns anos se passaram e a vida foi nos ensinando uma porção de coisas que só o tempo ensina. Inclusive, aquela constatação que se faz quando o materialismo se dilui diante de coisas mais importantes. Em determinado momento, durante as solenidades de inauguração das dependências do Centro União, eu anunciei: depois de quase 50 anos, Humberto de Campos Filho está aqui presente para dar um abraço em Chico Xavier. E foi um momento de muita emoção, cujas câmeras registraram e que oportunamente vocês terão a oportunidade de ver. Então, isso foi uma coisa fantástica. Quase 50 anos depois, e Humberto de Campos fez uma revelação. Durante todos aqueles anos, ele tinha tido apenas um encontro reservado com Chico, em Uberaba, sem ninguém saber. Mas publicamente era o primeiro encontro e abraço de Chico e pedido de perdão em nome da família Humberto de Campos, no episódio que culminou na Justiça do Rio de Janeiro em 1944, com a absolvição da Federação Espírita Brasileira e do próprio Humberto de Campos. Quase 50 anos depois, em nome de uma família, vem cumprimentar e abraçar Chico Xavier. Doutor Humberto. Chico, muita alegria. Os senhores têm nesse instante o abraço de Humberto de Campos Filho, filho do grande escritor brasileiro. E assim
foram sucedendo uma série de grandes acontecimentos entre eu e Chico Xavier. Inacreditáveis, que acredito que agora muitos vão acreditar, porque poucos conhecem o meu trabalho de divulgação junto a Chico Xavier, gostaria até de colocar. Me fazem uma pergunta, muito preocupados alguns espíritas. Mas você é espírita? E até aqueles que dizem, Saulo Gomes não é espírita. Mas gostaria de dizer que tenho uma alegria, que sei que milhares de colegas, repórteres, jornalistas espíritas gostariam de ter tido. Eu desenvolvi um conselho, coloquei na prática um conselho de Emmanuel, quando diz, numa célebre fala sua, que a maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. É o trabalho de Saulo Gomes, é o meu trabalho, é o trabalho da Edna, que me acompanha nessa missão há 50 anos. Há 50 anos realizamos reportagens por todo o Brasil, as nossas palestras sobre os nossos trabalhos, sobre a primeira entrevista, sobre Pinga Fogo, sobre Mães de Chico Xavier, sobre o livro Pinga Fogo com Chico Xavier e agora iniciando a jornada nesse novo livro da Intervidas, que é o Nosso Chico. Neste ano estamos iniciando a jornada de palestras sobre as revelações que nós estamos trazendo nesse novo livro Nosso Chico. Esses assuntos que eu acabei de colocar, os senhores encontram exatamente nesse lançamento da Intervidas. Foi lançado agora no final de dezembro de 2018. Numa das páginas aqui está aquela tradução que falei, da psicografia de Emmanuel, para mim, para nós, portanto, em 1968, dando apoio à campanha que nós vimos desenvolvendo, o Hospital do Fogo Selvagem. Aqui eu começo reproduzindo neste livro a célebre entrevista de Detetive do Além, de Davi Inácio Gemanzuma, de 1944, para muitos espíritas, historiadores que ouvem a história, mas não sabem como foi. Aqui está a íntegra de todas as páginas da revista, a edição de agosto de 1944, intitulada Detetive do Além. Começa com essa reportagem e termina exatamente com o La Fraternidade, em detalhes falando aquilo que em síntese eu coloquei. Como foi a primeira reunião, qual foi a decisão, quais foram as autoridades eclesiásticas que autorizaram, o primeiro bispo de Goiás, depois a autorização dos dominicanos lá na França, enfim. É um livro que eu recomendo porque as certidões do que eu acabo de falar, as certidões em cartório, e há documentos neste livro que até mesmo familiares de Chico Xavier desconhecem. Peço desculpas a eles, mas o Chico confiou num amigo e repórter. Só agora estou trazendo a público alguns desses documentos como prova, como se diz em direito, a prova provada aqui está. É um documento histórico para o Espiritismo e para a vida de Chico Xavier, o Nosso Chico. Esta aqui é a placa de ouro, como determina o regulamento e o contrato da BBC de Londres com o SBT no Brasil. É a placa de ouro em homenagem ao maior brasileiro de todos os tempos, ou seja, Chico Xavier. E rapidamente como isso aconteceu. Quando houve, no dia 3 de outubro de 2012, a final entre Chico Xavier, Princesa Isabel e Santos Dumont, como é natural, era uma votação ao vivo, pelo SMS e pela internet, e, portanto, a direção associada não saberia, numa manifestação popular, quem seria o vencedor. Por isso, os 3 troféus primários, feitos em acrílico, em nome de Chico Xavier, Santos Dumont e Princesa Isabel, estavam guardados no cofre do SBT. Terminado o programa com a proclamação de Chico Xavier, o maior brasileiro de todos os tempos, o gerente do SBT
abriu o cofre, retirou o troféu correspondente ao vitorioso, entregou, e foi esse troféu, inclusive, que o doutor Eurípides dos Reis pegou no final do programa e levou, num direito natural, para a sua casa, para a Casa da Prece, onde se encontra aquele troféu. E só 3, 4 meses depois é que eu recebi em minha casa, em Ribeirão Preto, a presença de um diretor do SBT trazendo, e contra documento eu assinei a responsabilidade de ter esse troféu em meu poder. Eu recebi, então, oficialmente, essa que estamos mostrando e raramente se conhece, a placa de ouro, que é a homenagem oficial da BBC de Londres, e no caso no Brasil do SBT, para todos os 23 vencedores no mundo, e o 24º Chico Xavier aqui no Brasil. O Pinga-Fogo, que foi vivido em julho e dezembro de 1971, ninguém tem ideia. Os colegas esqueceram. Cada um de nós, os senhores observam na gravação, que cada um dos apresentadores, ou melhor, cada um dos entrevistadores, inclusive Freitas Nobre, que é um deles. Freitas Nobre era o grande espírito, o grande deputado, foi ex-fundador do MDB, foi ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, e que levou mais de 2 milhões de assinaturas para Estocolmo, quando o nome de Chico foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Sobre isso não falei nem em detalhes, que é um problema muito político internacional, muito complicado. Esse e outros, por isso o Chico não ganhou. O mérito é outra história. Então, Freitas Nobre está num desses programas como um dos entrevistadores. No outro está o nosso Herculano Pires. Então, quando estávamos poucas horas antes da emoção daquele programa, essa minha placa, terminado o programa, eu mostro ao Chico e ele me surpreende. Difícil ler porque as letras estão desaparecendo. Olha a dificuldade que Chico teve de, com uma esferográfica, escrever na madeira essa homenagem e agradecimento ao amigo Saulo Gomes. Essa é uma das maiores relíquias que eu tenho de Chico Xavier. Observe, senhores, que aqui embaixo está com a assinatura e ele botou a data de 20 de dezembro de 71. Ou seja, a noite que começou a apresentação do segundo Pinga-Fogo, que terminou pela madrugada do dia 21. Portanto, isto aqui é mais uma das relíquias. E um detalhe, de todos os lápis usados, a herança de um deles aqui está, junto dessa placa. Comenda da Paz Chico Xavier, que eu tive a felicidade e a honra de receber no dia 3 de março de 2012, numa memorável sessão extraordinária da Assembleia Legislativa, do governo de Minas Gerais, era o Anastasia, o governador, e quando recebemos, e lá estava o nosso Nestor, presidente da FEB, nessa mesma homenagem, recebendo também essa medalha comemorativa. Muitos não conhecem a história da medalha da Paz comemorativa, Medalha da Paz Chico Xavier. Isso aqui foi um ato de 1999 na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte, portanto, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O autor desse projeto é hoje o prefeito de Uberaba, Paulo Pial. Ele fez a lei instituindo a Comenda da Paz Chico Xavier e o governador, à época governador Itamar Franco, sancionou. Dias depois, Itamar Franco foi a Uberaba e lá na Casa da Prece fez entrega desta primeira medalha a Chico Xavier e ele, governador, recebeu a sua primeira medalha. Nós, eu, doutor Nestor e algumas outras autoridades, personalidades, recebemos numa sessão em Uberaba no dia 3 de março de 2012, aniversário de Uberaba. Quando no advento do primeiro centenário de nascimento de Chico Xavier, em 2010, a Federação Espírita Brasileira fez o 3º Congresso Espírita Internacional em homenagem exatamente a Chico Xavier, lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. E a Casa da Moeda, o governo brasileiro, homenageou Chico de duas formas. A Casa da Moeda cunhou
medalhas em bronze, prata e ouro, essa é de prata, em homenagem a Chico Xavier. Pelo regulamento da Casa da Moeda, quando são cunhadas algumas medalhas, deixa eu virar aqui do outro lado, quando são cunhadas umas medalhas, depois de um certo número, que é um número limitado de medalhas, a matriz que produz essa medalha é destruída. Então, depois de não sei quantas medalhas foram cunhadas, ouro, prata e bronze, em homenagem a Chico Xavier, a matriz foi destruída. E no mesmo ano, estou contando no livro Nosso Chico, e no mesmo ano nós tivemos a emissão do selo comemorativo dos Correios e Telégrafos, outra homenagem do governo brasileiro a Chico Xavier, com um detalhe. Um selo, quando é lançado em homenagem a alguma pessoa, a direção dos Correios faz uma solenidade em algum lugar do país, quando uma, duas ou três pessoas são convidadas a carimbar o selo. Só aí ele passa a ser oficial um selo. Isso chama-se obliterar um selo. E eu tive a felicidade, a honra de ser convidado pelos Correios, está documentado isso em nosso poder, vai estar no nosso novo site ainda por esses dias, todo esse material. Eu, o Marcel Sotomayor e o ator Nelson Xavier fomos os 3 primeiros brasileiros, no dia 9 de maio de 2010, lá em Fortaleza, com a presença da direção dos Correios e Telégrafos e de uma diretora da Estação Luz, nós obliteramos o selo. Eu fui, portanto, o primeiro brasileiro a carimbar o selo em homenagem a Chico Xavier. É muita honra para um pobre marquês. A história desse casaco é muito interessante. Há poucos anos, não lembro quando, estávamos no estúdio da Rádio Sete Colinas, tradicional rádio de Uberaba, dando uma entrevista sobre o nosso trabalho com Chico Xavier. Em determinado momento no programa, fui surpreendido com a presença do jornalista editor de um dos jornais de Uberaba, chamado João Sabino. João Sabino entrou no estúdio e, ao vivo, para surpresa nossa, disse: "Este casaco era o casaco que o Chico gostava muito. E ele deixou em meu poder e esse casaco é seu." Então, eu estou aqui na minha casa, a exemplo da placa do maior brasileiro de todos os tempos, a placa oficial de ouro, que me foi entregue 3, 4 meses depois do programa pela direção da associada. Essa e outras obras eu espero dar um destino a elas. Ainda não posso dizer para onde se pretende doar. Vamos aguardar. Então, esse casaco, uma história bem curiosa. Dona Cidália, a querida irmã recém-falecida, irmã de Chico Xavier, faz uma declaração que está num desses livros, que não lembro agora qual, que diz que este casaco era o casaco que o Chico mais gostava. Então ele está aqui, junto do nosso peito. A Edna não gosta de falar, mas eu quero agradecer a vocês, ao Visão Espírita, aos amigos que aqui estão conosco, o Nelson, a Rosana. Quero agradecer a vocês de São José dos Campos, a vocês do Brasil, a oportunidade de publicamente reconhecer que todo esse trabalho pude desenvolver, que tive em muitos momentos da minha vida, mas em especial, creio que orientado pelo próprio Chico, que disse um dia para Edna: "Você tem uma missão, cuidar do Saulo." E os detalhes mais adiante irão aparecer. Quero aproveitar essa oportunidade e publicamente agradecer a companheira de todas essas jornadas. Por isso nós passamos por tudo isso e conseguimos juntos levar em frente esta bandeira em favor do nosso Chico Xavier.